Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Continuando o nosso projeto, hoje a gente vai fazer a tela de cadastro de profissionais e começar a desenvolver a classe para esse cadastro. Todos os nossos cadastros do sistema vão ser baseados em classes, tá? Então, se você não assistiu ainda as outras aulas, eu recomendo que assista, dê um pause nesse vídeo, volte e assista as outras aulas. É muito importante para você entender o andamento completo do nosso projeto, tá? Bom, pessoal, vocês já viram várias criações de tela no nosso canal, não tem nenhum segredo, tá? Então eu vou seguir o padrão que a gente está acostumado a fazer e vou correr com o vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Então a colocação dos componentes aqui, vocês vão ver que eu vou até copiar do cadastro da tela de agendamento para ser mais rápido ainda, né? Como a gente mantém um padrão no sistema inteiro, então eu vou correr com essa parte do vídeo aqui na colocação e alinhamento dos campos, e depois que a gente terminar eu volto com a velocidade normal do vídeo. Lembrando que eu vou seguir os campos que a gente fez na tabela, na hora da criação dos dados, tá? Então os campos que eu vou colocar aqui são os que estão na tabela de profissionais, que é o nome do profissional, a especialidade dele e o contato, tá? Só para a gente ter uma referência. E seguindo as regras de alinhamento que vocês estão acostumados a ver, né? Então assim que estiver pronto, essa colocação dos campos aqui na tela, eu volto para a gente dar início à criação da classe que vai comandar essa tela, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui com a tela já elaborada, eu dei o nome para ela de Unit Profissionais. Eu vou criar uma nova unit. Ela vai ser a nossa classe de profissionais. Então eu vou salvar ela como classe ponto profissionais. Aí, pessoal, a gente precisa criar os tipos dessa classe. Antes eu vou tirar aqui da criação automática do nosso projeto o form profissionais, tá? Para ele não criar sozinho, a gente vai chamar ele nesse botão aqui do agendamento. Tá? Vou dar o nome para esse botão aqui de BTN profissionais. Então quando o usuário clicar aqui, a gente vai abrir o cadastro de profissionais. É aquela lógica que eu falei para vocês na aula passada, né? Para evitar um monte de opção no menu, a gente deixa o cadastro de profissionais habilitado só no momento em que ele é necessário. Tá? Então, eu chamo aqui o nosso formulário de profissionais. Esse formulário não vai ter consulta, porque no caso não precisa. Tá? Ele vai mostrar as opções no combo ali mesmo, então a gente só precisa elaborar o cadastro. A consulta a gente deixa para elaborar em outros formulários. Quanto mais enxuto for o sistema e objetivo, melhor para vocês na questão da manutenção e para o usuário para entender. Tá? Eu vou colocar esse show modal dentro de um try finally para poder liberar ele da memória aqui também. Eu expliquei para vocês na aula passada a questão de liberar da memória, chamar com show modal. E eu também posso colocar essa linha de criação aqui do formulário dentro do try aqui, junto com o show modal. Tá? Então dessa forma que a gente vai acionar esse cadastro que a gente fez. E esse cadastro vai ser comandado pela classe dele, classe profissionais, onde vão ficar todas as propriedades e todos os métodos desse formulário. Tá? Para quem tem dificuldade em entender o conceito de classe, pessoal, imagina o seguinte, imagine que você fosse criar uma classe carro, né? Então essa classe ia ter a declaração dela, que é o que a gente está fazendo aqui, ter profissionais igual a classe, então a gente está declarando um tipo de classe, tá? E dentro dela ia ter as propriedades privadas, que só a classe pode acessar, e as propriedades públicas que ficam abertas para outros formulários, tá? Então dentro dessa classe carro,
ia ter que ter o construtor, né, que vai ser responsável por criar, inicializar essa classe. Então a gente define aqui no public constructor create. Por que public? Porque a gente vai acessar esse create, esse método create em outro local. E passa para ele a nossa conexão com o banco de dados, para ele saber que a conexão com o banco de dados é essa que a gente tem. Dou um Ctrl Shift A aqui para poder reconhecer a variável, o componente TFD Connection. E ele tem que ter também o destructor, que é responsável por destruir, liberar da memória a nossa classe. E dar um override aqui para ele sobrescrever o próprio método destroy que já tem, tá? E aí a gente cria as propriedades dessa classe. Então, se fosse uma classe carro, ela ia ter as propriedades dela: cor, tamanho, motorização, combustível, enfim, todos os detalhes que um carro tem. Então, a gente usa o mesmo método para profissionais. A gente cria as propriedades dele, né? E quais são essas propriedades? Serão as propriedades, os campos da tabela profissionais, que eu vou copiar aqui. São esses 4 campos que a nossa classe precisa ter. Então eu vou copiar ele aqui e jogar lá na nossa classe para facilitar o entendimento. Então, como ela faz parte da classe, então eu inicio com a variável f. Vocês poderiam dar qualquer nome, tá? Por padrão, o Delphi assume como sendo essas variáveis com nome iniciado por f. E a gente segue para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, aqui eu vou definir a FDS profissional, que é responsável pelo nome, vai ser do tipo string. O ID profissional, que a gente definiu antes, que vai ser do tipo inteiro. A especialidade e o contato, que também serão do tipo string. Tá? Então, essas são as propriedades privadas da nossa classe, profissionais. E aí, pessoal, quando eu dou um Ctrl Shift C, o Delphi automaticamente já vai criar os 2 procedimentos que a gente definiu, o constructor e o destructor. E no create aqui, quando eu criar a nossa classe, eu preciso passar para ela o nosso componente de conexão com o banco de dados, que está lá no form dados, no nosso data módulo. E para isso eu vou criar a variável, a propriedade fConexão. Então a gente passa por parâmetro no create e dentro desse método create ele passa o parâmetro que a gente passou para dentro da variável fConexão. E para eu poder gravar e ler nessas variáveis privadas aqui da classe, eu preciso de propriedades no public para poder gravar e ler dessas variáveis da classe. Então, para isso, eu crio aqui no public as propriedades. Eu poderia ter criado elas antes que o Delphi, e dar um Ctrl Shift C, que o Delphi ia criar as variáveis em cima automaticamente, mas eu preferi fazer manualmente para poder explicar para vocês direitinho. Então, a propriedade de conexão vai ler e escrever numa variável, assim como as outras propriedades. E quais são as variáveis? Essas que são privadas da classe, que a gente não tem acesso externo. Então a gente cria essas propriedades para poder ter o acesso interno, ou melhor, ter o acesso externo às propriedades privadas da classe. Então, a propriedade de conexão vai ler da fConexão e vai escrever também na fConexão, tá? Tem gente que cria o método aqui set, o Delphi cria o método set conexão e tal, mas eu jogo direto aqui para ficar mais fácil e mais clean o código, tá? Mas vocês podem ficar à vontade aí se utilizar uma outra forma. Então, dessa forma, eu consigo acessar externamente as propriedades privadas da classe, lendo e escrevendo nessas variáveis, tá? Então, dessa forma, pessoal, a gente define a nossa classe profissionais com as suas propriedades, e a gente precisa definir agora os métodos que vão ser responsáveis por fazer a nossa unit profissionais funcionar, tá? Isso a gente vai fazer na aula que vem, vai fazer
esses edits aqui receberem os valores da classe e gravar também na classe. A gente para por aqui hoje para poder dar início a essa explicação sobre a classe, tá? Sobre classes. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.